E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos dar continuidade ao assunto de protozoários, tá? Nós falamos da última aula dos protozoários heterótrofos e hoje vamos falar dos protozoários autótrofos, que são as algas. Estão prontos? Então vamos lá. Bem, falar das algas é um ponto interessante, né? Porque o que é que uma alga está fazendo dentro do reino protista? As algas deveriam estar dentro do reino Plantae, mas realmente não estão. Então, qual é o tipo de critério taxonômico para dividir esses grupos? Muitas vezes são perguntas que alunos fazem para tentar entender esse processo. Bem, vamos lá, vamos entender tudo, tá? Quem são esses protozoários autótrofos, né? São seres unicelulares ou pluricelulares. Então eu tenho aí algas planctônicas, né, que fazem parte do plâncton, que ficam à deriva da coluna d'água, né, são levados pela maré para lá e para cá, fazem fotossíntese. Geralmente elas ocupam a parte, né, superior dos rios e mares, tá certo? Por isso você vê o mar verde, o rio esverdeado, porque lá tem microalgas fazendo fotossíntese. Eu moro no Ceará e aqui nós somos conhecidos como verdes mares bravios. Por que verdes mares? Porque os mares do Ceará têm muito aporte de estuário, de mangue. E esses mangues levam nutrientes e esses nutrientes são utilizados por microalgas protistas para fazer fotossíntese associado com a luz, tá? Água, luz, nutrientes, aí eu tenho um bloom de microalgas. Quando a gente for falar de ecologia futuramente, a gente vai ver que a eutrofização da água é um dos problemas muito sérios nesse processo, certo? E aí eu tenho aquelas algas bentônicas, tá? Que ficam fixadas no chão, no bênton, lá paradinha, tá? Céssio. E essas algas são pluricelulares, são talos, chamados de talófitas. Todas são indivíduos eucariontes, só que fazem fotossíntese. E aí por que uma alga não está dentro do reino Plantae? Porque para eu estar dentro do reino Plantae, eu tenho que ter desenvolvimento, né, embrionário e formar tecidos verdadeiros, tá certo? Por exemplo, o xilema, o floema, os meristemas, eu tenho que ter essa formação de tecido para ser classificado dentro do reino Plantae. O que não acontece com as algas. As algas não formam tecido verdadeiro. Aí você se pergunta, mas como é que uma alga planctônica unicelular vai formar um tecido verdadeiro? Tudo bem, ela não forma tecido. Mas as algas multicelulares, talófitos, deveriam formar tecido verdadeiro, mas não formam, tá? Não necessitam formar esse tecido verdadeiro. Por isso, elas não podem ser classificadas dentro do reino das plantas, porque lá tem que ter tecido verdadeiro. E aí eu boto ela onde? No fungo? No fungo não faz autotrófico. Na bactéria, a bactéria é procarionte e as algas são eucariontes. Nos animais, não pode. E aí, sobrou somente o reino protista. Por isso, né, se aconselha formar mais reinos, para ter uma amplitude melhor. Então, como você pode ver na figura, tá? Essa talófita, ela é dividida praticamente em rizóide, né? Um rizoma lá fixo, um apressóleo, tá? Que na verdade não é uma raiz, ele vai fixar aquela alga bentônica no chão. Muitas vezes é feito de calcário, tá? É um apressóliozinho de calcário, como se fosse uma ventosazinha fixa quando você quer arrancar uma microalga, você tira esse apressório do chão, né, como se fosse uma raiz falsa. Você tem a haste como se fosse o caule, tá? E você tem as lâminas como se fossem as folhas, né? Rizóide, cauloide, né? E folhóide. Só que não tem diferenciação de tecido. A mesma célula que compõe a haste compõe a lâmina, né? E não tem a formação de um meristema, não tem a formação aí de um xilema, um floema. Por isso não são classificados dentro das plantas. Nessa divisão taxonômica que você pode ver nessa árvore sequencial, você vê que antes, né, do reino Plantae, do grupo das briófitas, tem as algas verdes, né? Então se acredita que as briófitas vieram do desenvolvimento das algas pluricelulares protistas.
tá? Então as algas talófitas geraram as briófitas. Mas qual foi a apomorfia, a mudança para isso? Foi exatamente a formação de um embrião, né, preso no gametófito feminino, que gerou lá, né, um indivíduo embrionário, que esse indivíduo formou tecidos verdadeiros. E daí foi briófitas, pteridófitas, né, gimnospermas e angiospermas, que serão um assunto futuro quando a gente for falar de reino plantário. E aí nós vamos agora, tá? Nós vamos agora classificar, né, as algas. Vamos aí classificar os grupos de algas protistas. Então o primeiro grupo são as clorófitas, né, que são as algas verdes, as tradicionais algas verdes. E aí vem a pergunta, por que aquela alga é verde? Pelos pigmentos fotossintetizantes que aquelas algas possuem. Então, basicamente, eles vão possuir clorofilas A e B, e em pequena quantidade um pigmento marrom chamado xantofila, tá? Isso é interessante. Então você vai notar muito que essas algas vão variar os pigmentos fotossintetizantes. Por quê? Porque a luz do sol, ao incidir no oceano, tá? Ele sofre refração, e essa refração quebra o comprimento de onda em vários pedaços de luz. Então as algas têm que se virar para tentar pegar esses pedaços. E quanto mais profunda aquela alga for habitar na zona fótica, mais dificuldade ela tem de capturar a luz. Então eu tenho que ter vários pigmentos fotossintetizantes, além da clorofila, tá? E a clorofila vai variar em alguns tipos exatamente para poder, né, conseguir contrabalançar essa dificuldade da luz nos oceanos e nos rios, tá certo? A reserva desse grupo de algas é o amido, tá? E a parede celular dessas algas é feita de celulose. O segundo grupo é as feófitas, né? O grupo das algas marrons. Elas possuem clorofila A, C e fucoxantinas, tá? Essas fucoxantinas são pigmentos amarronzados em maior quantidade que dá cor a essa alga. A reserva vegetal dessa alga é o óleo das laminarinas. Elas são chamadas de laminárias por ter grandes folhas laminárias, né, folhoides laminários. Aí nós temos aí o mar de sargaço, que formam algas de 50, 60 metros, 100 metros de altura, algas que chegam a crescer até 1 metro por dia. Essas algas são estudadas pela sua grande capacidade mitótica, e como muitos países utilizam essas algas como fonte alimentícia, elas são literalmente ceifadas, colhidas com colheitadeiras e levadas para secar e utilizadas aí no processo alimentício. E a sua parede celular é formada por celulose e alginato. Eu tenho aí as rodófitas, ou as algas vermelhas, né, que tem clorofila A e D, ficoeletrinas, que são pigmentos avermelhados, né? Então isso é um pigmento específico para pegar a luz, uma determinada faixa de luz, e refletir a luz vermelha, e ele é em maior quantidade, por isso essas algas são vermelhas. E ficoeletrinas, que também pega comprimento de ondas azuis. A reserva vegetal é o amido das floríceas, e a sua parede celular é feita de celulose H. E esse H é interessante porque você pode utilizar esse HH como preparatório de gelatina. Grande parte das gelatinas que são vendidas no supermercado, elas podem ter origem nos oceanos a partir das algas pluricelulares, né? Eu resseco aquela alga, tiro o HH, ou então fervo aquela alga, espera a água evaporar, sobra um pozinho, eu recolho aquilo ali, o HH, e eu utilizo para fazer gelatina, uma ótima fonte alimentícia. Aqui no Ceará nós temos aí a praia de Flecheiras, tá? Onde nós temos colônias de catadoras de algas que utilizam essas algas como fonte de dinheiro. E eu também posso utilizar esse HH no processo de cosmético, na indústria de cosméticos. Outro exemplo da utilização dessas algas é na fabricação do sushi. Então essa capinha, né, que reveste aí o sushi, muitas vezes é formada de algas vermelhas, rodofícias, tá? E outras vezes de algas marrons.
Crisófitas, tá? Um grupo bem específico, né? Porque elas têm uma carapaça que envolve essas microalgas, né? Só que nesse caso aí as planctônicas, e essas microalgas planctônicas são chamadas de algas douradas, por isso crisófito. Elas têm clorofila AC, fucoxantinas e xantofilas, ou seja, esses pigmentos xantofilóides e fucoxantiloides, eles dão uma aparência amarronzada para essas microalgas. A sua reserva alimentícia é o óleo das crisolanárias, e as suas paredes celulares é formado por celulose e sílica. E esse tipo de microalga também, quando ela morre, ela decanta, ela sofre sedimentação, e também comumente ela é formada, né, ela faz um tipo de rocha específico. Grupo das dinoflageladas ou pirrófitas é um grupo bem interessante, né, porque são algas planctônicas que têm um flagelo, tá certo? E essas algas que têm esse flagelo, elas se locomovem mais rapidamente dentro da zona planctônica. E olha que coisa interessante, elas têm uma grande ligação aí com o ser humano. Qual é o tipo de pigmento dessas algas? São a clorofila A, C e a peridina, certo? A sua reserva vegetal é amido e óleos, então ela tem uma reserva de amido e óleos, e a sua parede celular é formada de celulose. O interessante dessas algas é a relação que elas têm com o meio ambiente, tá? Dessas algas, elas só fazem um processo amensal. O que é o amensalismo? É uma relação ecológica onde o indivíduo ele tenta eliminar o outro a partir de produtos químicos, tá? Por exemplo, um fungo penicilíneo, ele faz uma relação amensal com as bactérias. Quando uma bactéria tenta chegar perto desse fungo amensal, ele libera a penicilina que mata a bactéria. Então é uma relação de amensalismo. E essas algas também fazem esse processo. Elas ficam ali na lâmina d'água fazendo fotossíntese, né? A partir do momento que está começando a ficar apertado, tem muita competição para buscar a luz, essas algas começam a liberar produtos químicos, tá? Que tendem a matar as suas vizinhas. Só que imagine aí bilhões dessas algazinhas jogando esse produto químico. Chega um momento que ela sai de controle, essa luta de tentativa de eliminar a concorrência, né, uma competição. Então, inicialmente, ela faz uma eliminação competidora. E aí, quando esses produtos saem de controle, eles acabam matando todo aquele grupo. E aquele grupo morre, tá? E decanta para cima. Fica ali, aquele grupo ali morre e fica flutuando. E o interessante é que quando aquele grupo morre e fica flutuando, eles formam uma mancha avermelhada, chamada maré vermelha, como você pode observar na foto. E essa toxina que eles liberaram, se um peixe, se um animal marinho passar, beber aquela água, comer essa microalga, ele vai se intoxicar. Depende da quantidade que ele se alimentar, vai desde a intoxicação até a morte. E se você passar a comer peixes de zonas onde tem essa maré vermelha, você também vai se intoxicar, tendo vômito, mal-estar. Lembra da história do Mar Vermelho? Que o rio Nilo, né, virou sangue por conta do toque do cajado de Moisés? Muitos biólogos hoje alegam veementemente que o que aconteceu naquele momento foi um bloom desse tipo de microalgas. Elas ficaram, né, morreram, e realmente o rio Nilo ficou vermelho, como você vê nessa situação, virou sangue. É uma boa explicação, tá? Agora a questão é, por que aquilo começou a partir do momento que Moisés tocou? Pode ter sido um subterfúgio divino, sabendo que aquelas microalgas morrendo intoxicariam a água, fariam os sapos saírem da água, porque eles estavam se intoxicando. Como eles não estavam mais próximos da água, eles morreram, apodreceram, moscas botaram ovos, viraram larvas, e aí você teve uma infestação de mosca, e aí você começou um certo
X de número de reações, né, lá das famosas 10 pragas do Egito. Tudo controlado, tem uma certa lógica, tá? Mas a questão é o start. Quem começou ao acaso é muito, né, interessante. Nunca tinha tido um bloom nunca tinha tido um bloom dessas algas no Rio Nilo, nunca ninguém tinha visto, e agora teve porque Moisés quis, e aí quem estava intercedendo aí vem essas questões místicas. E por último, o grupo das euglenofitas, né? As euglenofitas são algas muito interessantes, eu vou explicar já já. Então, seu pigmento tem clorofila A, B e xantofilas. A sua reserva vegetal é feita de paramilho, né, um tipo de açúcar, e elas não possuem parede celular. Interessante, né? Uma exceção ao grupo dessas microalgas vegetais, não tem parede celular. Por não ter parede celular, elas facilmente têm uma natação, né? E se você observar essa manchinha vermelha na foto, essa manchinha vermelha, ela tem uma fotossensibilidade, tá? Ela segue literalmente o sol. E isso faz com que essa microalga ela seja migratória. Então, no momento que o sol está a pino lá em cima, tá? Esse pigmentozinho vermelho, ele observa a localização do sol e estimula essa microalga a subir para a lâmina d'água e ficar ali fazendo fotossíntese. Quando o sol se põe e a lua sobe, que não tem mais aquela atração tão forte solar, ela estimula essa microalga a descer da coluna d'água e ir para uma área mais profunda. Isso influencia totalmente, tá, a pesca. Então, muitos animais que comem esses protozoários e, consequentemente, formam uma cadeia alimentar, alguém come ela e alguém come aquele que come, e aí vai nesse processo seguidamente, faz com que toda a cadeia alimentar de dia ela esteja na pesca mais próximo da coluna d'água, né, dependendo da espécie, e posteriormente à noite isso aqui baixa. Então, quando você é um pescador e vai pescar, dependendo do horário do dia, você tem que saber a técnica, a profundidade de procurar aquele peixe, e um dos motivos são essas microalgas. Então, as algas, elas usam vários métodos para o seu processo reprodutivo, tá? Eu tenho aquele processo assexuado de divisão binária, que eu já comentei várias vezes, onde a célula, né, ela duplica o núcleo, expande o citoplasma e mitosicamente se divide em duas. Eu também tenho aquela reprodução assexuada por fragmentação, né? Essa alga, ela perde um pedaço do seu talo, e aonde esse pedaço do talo cair e se fixar a partir de uma pressória, eu vou formar outra alga, nesse caso aí uma alga pluricelular. Eu tenho um processo de esporulação, né, onde uma alga macho libera um zoosporo nadante biflagelado que vai nadar e procurar uma célula específica de uma outra alga talófita, vai penetrar nesse local específico e vai fecundar esse local específico, aí essa célula cria um broto, cai e forma um novo indivíduo, tá? Também assexuadamente esse tipo de reprodução chama esporulação. Isso aí lembra muito aquele processo das briófitas que a gente vai ver futuramente. E eu tenho os ciclos aplonte, diplonte e aplobionte, tá? O que é o ciclo aplonte? É quando o indivíduo adulto N, normalmente o indivíduo adulto é o quê? 2N, lembra? Eu sou 2N, né? Eu sou diploide, tá certo? Mas nesse caso a alga é N, ela só tem metade da carga cromossômica, mesmo assim ela é um indivíduo adulto. Essa célula N gera um gameta N, esse gameta não passa por nenhum tipo de processo de crossing over, eu só gero um gameta com a minha carga genética. Esse gameta ele se encontra com outro gameta feminino, né, de outro indivíduo. Então esses dois zigotos N se encontram, fecundam-se, tá? Formando assim um indivíduo 2N. Agora, quando eu sou 2N, tá certo? Eu chego e faço o processo meiótico com crossing over. Aí, a partir desse momento que eu faço esse processo, eu formo novamente o indivíduo haploide, ou seja, o indivíduo inicial haploide para o indivíduo final haploide, ele é diferente porque no meio do processo ocorre a meiose. Ela deveria ter ocorrido lá no indivíduo primário, mas ela não ocorre, ela ocorre no meio do processo. E é o ciclo haploide. No ciclo diplonte é diferente, né? Eu já vou partir do indivíduo 2N, no haplonte eu parti do indivíduo N. No
diplonte eu parto do indivíduo 2N, tá? E esse indivíduo ele já faz a meiose no processo meiótico e já forma os gametas haploides. Esses gametas haploides, eles se unem, se fecundam, formando o indivíduo diploide. E esse indivíduo diploide, ele acaba formando um indivíduo adulto. É igual a gente, né? Beleza, igual a gente, né? Eu sou diploide, formo um gameta haploide, que se junta com outro gameta haploide, que forma um indivíduo diploide. Beleza, tranquilo. E eu também tenho uma reprodução chamada alternância de geração, tá? Que é o ciclo haplonte, que é o ciclo haplodiplobionte, tá? O que é esse ciclo? Eu vou começar esse ciclo a partir do indivíduo diploide, tá certo? Então eu tenho lá um indivíduo 2N. Esse indivíduo 2N ele vai formar os gametas por meio de meiose. Beleza. Então eu vou formar o gameta por meio de meiose. Tranquilo. Formei meu gametinha por meio de meiose. Esse gameta forma esporos, tá? Esses esporos vão formar indivíduos adultos. Eita, quer dizer que não vai ter fecundação? Não, ele é uma mistura. Lá no ciclo diploide, eu peguei um indivíduo diploide, gerei meiose, né, e gerei gametas, eles se juntaram e formaram um indivíduo diploide. Agora não, eu tenho um indivíduo diploide, ele gera por meiose os gametas, e esses gametas, em vez de se juntar para formar um indivíduo diploide, cada gameta forma um indivíduo adulto. Só que esse indivíduo é N. Ele só tem metade da carga, mas mesmo assim ele forma um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto forma gametas sem meiose, não há meiose nesse processo, não há crossing over, tá? Agora sim, quando ele formar um gameta N que vai se juntar com outro gameta N, tá bom? Aí eu vou ter um indivíduo, a formação de uma fecundação e a formação do indivíduo diploide, que vai continuar o ciclo. Esse ciclo a gente chama de alternância de geração. A gente vai ver algo bem parecido lá nos quinidários do reino animal, que é a metagênese, tá? Então um exemplo aí desse processo aqui no Ceará, nas praias, é a alga chamada uva lactuca e a uva fasciata, tá? Quando eu estou na uva lactuca eu sou haplóide, quando eu estou na uva fasciata eu sou diplóide. Elas são algas verdes, uma lembra uma alface e outra lembra uma alface pequena. Então quando eu estou pequeno eu sou haplóide, quando eu estou um alface mais cheio, né, lembrando uma alface, tá? Ele é diploide. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho dos tipos de algas protistas. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês. E na próxima aula nós vamos continuar falando de protozoários, só que dessa vez nós vamos falar de doenças causadas por protozoários. Obrigado aí pela atenção de vocês e tenham um bom dia.